Juiz julgou totalmente improcedente os pedidos feitos pela parte autora para ressarcir a quantia de R$200 mil em razão dela ter sido vítima do golpe do Pix por uma falha na segurança do banco recebedor do Pix, ou seja, o banco do golpista. Esse será o tema de hoje, pessoal. Será que o magistrado julgou esse processo de acordo com a legislação, sobretudo as resoluções do Banco Central? Vou mostrar para vocês tudo o que aconteceu nesse processo. No vídeo passado, eu mostrei para vocês um caso onde o magistrado reconheceu que houve uma falha na segurança do banco e condenou o banco a indenizar a vítima em razão da falha na segurança do banco por permitir que um golpista abrisse uma conta bancária. E no vídeo de hoje, a situação é totalmente diferente. Embora envolva também o golpe do Pix, envolva também a abertura de conta bancária de forma fraudulenta, nesse caso aqui específico, o juiz entendeu que não houve qualquer tipo de falha na segurança. Mas será que isso realmente aconteceu? Nesse caso aqui, a parte autora ingressou com ação judicial contra o único banco, alegando que foram abertas várias contas bancárias vinculadas nesse banco, onde provavelmente golpistas, utilizando documentação falsa, conseguiu abrir essas contas bancárias. Então, esse é o principal ponto aqui do processo e o seu prejuízo é de R$200 mil, tá? Como nesse caso o seu prejuízo supera 40 salários mínimos, ele teve que ingressar com a ação na vara comum, tá? Procedimento comum, não é só especial cível. Então o juiz aqui, ele designou uma audiência de conciliação, onde o banco não apresentou qualquer tipo de proposta. Após a audiência de conciliação, o banco apresentou contestação, que eu já vou dizer para vocês quais são as alegações do banco. Em seguida, a parte autora apresentou a sua impugnação, a contestação. Foi aberto prazo para a produção de provas. A parte autora solicitou provas aqui no processo. O juiz não analisou o seu pedido de produção de provas e proferiu uma sentença logo em seguida. E qual foi a sentença, pessoal? Como já antecipei para vocês, o juiz julgou totalmente improcedente. E aqui é a grande questão. Olha só a sentença do juiz. Como eu disse para vocês no vídeo passado, tem muito juiz que sequer tem conhecimento das resoluções do Banco Central. Muito embora você cite nas suas petições as resoluções, as várias resoluções que tratam sobre esse assunto, mas infelizmente tem magistrado que, por total desconhecimento ou por não entender que a discussão nesse processo não é sobre a conta bancária da vítima, a discussão é a abertura de contas bancárias de forma fraudulenta. E vocês acham que o magistrado proferiu uma sentença analisando essa questão da abertura de contas bancárias de forma fraudulenta? O que vocês acham? Não, simplesmente não. Veja só, um processo que envolve R$200 mil, o juiz deu uma sentença que tem apenas 3 parágrafos. Nada além disso, tá? 3 parágrafos. É um processo que envolve R$200 mil e simplesmente em 3 parágrafos ele desconsidera o total de documentos que tem nesse processo, que tem mais de 200 páginas nesse processo, e ele profere uma sentença com apenas 3 parágrafos. E veja só o argumento do magistrado. Ele cita aqui o artigo 14 do CDC, onde diz que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, perfeito? Ser desnecessária a comprovação de culpa para sua responsabilização por danos decorrentes da prestação de serviço. Excelente, excelência, até aí tudo bem. Contudo, o parágrafo 3º, aí aqui vem um problema, inciso 2 do mesmo artigo prevê o seguinte: prevê a exclusão da responsabilidade quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. No caso em tela, restou comprovado que o autor, ludibriado pelos golpistas, seguiu as instruções fraudulentas para realizar as transferências contestadas. Essa conduta caracteriza como culpa exclusiva do consumidor, rompendo o nexo causal entre o suposto defeito no serviço bancário e o dano alegado. Primeiro ponto é o seguinte: o banco que a parte autora está processando não é o banco dele. Ele está processando o banco recebedor, o qual a parte autora não possui conta bancária naquele banco. Logo, esse outro banco não prestou qualquer tipo de serviço para o consumidor, tá? Então esse argumento aqui de suposto defeito de serviço bancário, como se fosse prestado aqui para a parte autora, não tem fundamento legal, tá?
E o mais impressionante é o seguinte: lá do outro, o réu demonstrou que as contas receptoras das transferências foram abertas em conformidade com as normas regulatórias vigentes à época dos fatos, incluindo a verificação documental exigida pelo Banco Central. Não há nos autos qualquer tipo de prova concreta de que a instituição financeira tenha contribuído para a ocorrência da fraude ou negligenciado suas obrigações legais. Será que é isso mesmo, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui a contestação do banco. A contestação é essa. Simplesmente o banco não apresentou nenhum documento, nada. O banco colacionou dentro da sua defesa, dentro da sua própria petição, documentos da parte autora. Mas cadê os documentos dos golpistas? Cadê o contrato de abertura de conta bancária do golpista? Cadê o extrato bancário do golpista? Cadê o RG e CPF do golpista? Cadê o contrato social do golpista? Nada disso foi anexado ao processo. E também apresentou os comprovantes de transferências que também foram apresentados pela parte autora quando ingressou com a ação. Como eu falei para vocês no início, quando você ingressa com a ação judicial, você anexa lá os comprovantes de transferências. Simplesmente o banco pegou os comprovantes que a própria parte autora apresentou no processo e colacionou, ele copiou e colou na sua contestação. Porém, não apresentou qualquer tipo de documento relacionado aos golpistas. Então, como pode o juiz proferir uma sentença sustentando que o banco, quando abriu essa conta bancária, atendeu a todas as normas previstas em resoluções do Banco Central, sendo que o banco não juntou absolutamente nada no processo, tá? Nada. E o pior, como eu mostrei para vocês, o juiz sequer cita quais são essas normas. Aparentemente, o juiz sequer tem conhecimento de quais são essas normas, pois ele não cita todas as normas. Mas quais são as normas, Excelência? Será que Vossa Excelência de fato conhece as normas? Aparentemente não. Tá? Então, se o banco não juntou qualquer tipo de provas relacionadas à abertura das contas bancárias, como pode o juiz entender dessa forma? Isso aqui claramente é uma sentença genérica, uma sentença copia e cola. Talvez em outros processos que esse magistrado julgou, envolvendo ali o golpe do Pix, talvez o banco tivesse ali juntado algum documento relacionado à abertura das contas bancárias. Mas nesse processo que foi julgado aqui, o banco simplesmente não juntou nenhum tipo de documento. Então não tinha por que o juiz pegar essa sentença genérica aqui, uma sentença claramente copiou e colou, usar como base para julgar um processo envolvendo 200 mil reais. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, aquela sentença que eu apresentei para vocês no vídeo anterior, claramente também é uma sentença genérica, uma sentença modelo, que infelizmente, pessoal, isso é muito comum na justiça. Mas naquele caso, o magistrado, por mais que utilizou uma sentença modelo, ele julgou procedente. Então, para concluir a sua fundamentação, ele diz o seguinte: portanto, considerando que o autor admitiu ter seguido as orientações dos golpistas e realizar as transferências de forma voluntária, não há como imputar ao réu qualquer tipo de responsabilidade. Como assim, Excelência? Vossa Excelência julgou o processo com base em documentos que sequer foram apresentados pelo banco? Como assim? Não houve falha no sistema bancário se o banco não trouxe qualquer tipo de documento? Como esse juiz chegou a essa conclusão se não tem nada no processo? Não tem nada. O banco não juntou nada, tá? Como eu disse para vocês, foi juntado apenas documentos que a parte autora já apresentou quando ingressou com a ação judicial. Então não tem nada de novo aqui. A sua contestação foi apenas a contestação e a procuração, sem nenhum documento. O juiz também errou em não ter analisado o pedido de produção de provas. A parte autora solicitou, tanto na petição inicial, como na audiência, como em réplica, como em produção de provas, que é obrigação do banco apresentar a documentação relativa à abertura das contas bancárias. É uma obrigação do banco. O consumidor não tem qualquer acesso aos sistemas dos bancos. Como o consumidor vai chegar lá no banco X e falar: olha, eu quero aí os extratos bancários desse golpista aqui, eu quero o RG e CPF dele. O cliente, o consumidor, ele não tem esse direito por conta do sigilo bancário. Então ele não tem como de outra forma conseguir acesso a essas informações que não seja através do processo. Então o juiz deveria ter investido o ônus da prova.
O que é isso? É determinar que o banco, diante da total impossibilidade do autor conseguir tais documentos, que o banco apresente essas provas nos autos, ou seja, faça ali a quebra do sigilo bancário e apresente o extrato bancário do golpista, apresente sua documentação pessoal de identificação, seu RG, seu CPF, apresente aí o contrato de abertura de conta bancária, apresente a biometria facial. Nada disso foi apresentado, pessoal. Nada disso, o juiz sequer analisou esses reiterados pedidos que foram feitos aqui pela parte autora ao longo do processo. Então, como foi proferida essa sentença, a parte autora ela apresentou um recurso demonstrando que a sentença ela é totalmente contraditória, é totalmente omissa, porque vou citar só o principal argumento aqui, ó. Tem vários outros, mas para o vídeo não ficar tão longo, vou citar para vocês o principal, que vocês também podem utilizar como argumento para poder ingressar com essas ações judiciais, discutindo aí o golpe do Pix, quando envolver aberturas de contas bancárias de forma fraudulenta, que é a resolução 4.753 de 2019, a resolução antiga do Banco Central. No seu artigo 2 e no seu artigo 4, as instituições financeiras, para fins de abertura de conta bancária, devem adotar procedimentos e controles que permitam verificar e validar a identidade e a qualificação dos seus titulares, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, inclusive mediante confrontação dessas informações com as disponíveis em bancos de dados de caráter público ou privado, ou seja, é obrigação do banco, quando vai abrir uma conta bancária, conferir e solicitar a documentação aos seus titulares. Se não pediu, o banco está falhando em sua segurança. Até porque aqui não foram apresentados nada, houve uma falha do banco. E olha só o que diz o artigo 4º dessa resolução. O contrato de prestação de serviço de conta de depósito deverá dispor, no mínimo, sobre os procedimentos para identificação e qualificação dos titulares de conta, observado o disposto no artigo 2º, que é o que eu acabei de ler. Então, viram, pessoal? O artigo 2º e o artigo 4º da resolução 4.753 de 2019 estabelece de forma muito clara, é um dever do banco, no momento que vai abrir uma conta bancária, identificar corretamente os seus titulares. A partir do momento que o banco não solicita qualquer documento, há uma falha na segurança do banco. E por conta dessa falha, levou esse prejuízo da parte autora. Por quê? Porque se lá atrás o banco tivesse impedido a abertura dessa conta bancária, o golpista não teria como praticar esse golpe. Como ele vai praticar um golpe se ele não consegue abrir uma conta bancária? Por isso que entendemos que essa situação comprova um nexo de causalidade. Ou seja, só houve o golpe para essa vítima porque lá atrás o banco permitiu que um golpista abrisse uma conta bancária de forma fraudulenta, o que levou esse prejuízo da vítima. E isso foi demonstrado nesse processo envolvendo R$200 mil, mas o juiz simplesmente utilizou uma sentença modelo, não citou as resoluções do Banco Central que tratam sobre isso, para julgar totalmente improcedente, por entender que o erro é da vítima, sendo que esqueceu que lá atrás o banco errou em permitir a abertura de uma conta bancária de forma fraudulenta. Então o erro, sim, em parte foi da vítima, mas o erro maior também foi do banco por ter permitido a abertura de uma conta bancária de forma totalmente fraudulenta. Até porque se não juntou nada, então essa conta bancária ela foi aberta de forma fraudulenta, que se não fosse, o banco teria juntado aqui a documentação pertinente, tá bom? Então esse aqui é um caso que com certeza aqui a parte autora ela vai recorrer para outras instâncias para buscar aí a total reforma, que é a alteração dessa sentença, buscando ali a procedência dos seus pedidos. E eu creio, pessoal, que ele tem uma chance muito grande de reverter essa situação, sobretudo porque o juiz apresentou uma sentença totalmente modelo para julgar esse processo. Então vocês que têm interesse em ingressar com essa ação judicial, têm que entender que há sempre o risco, tá? Tem casos que o banco não apresenta nenhum documento e o juiz, de forma adequada e correta, como eu mostrei para vocês no vídeo passado, julga procedente os pedidos. E tem casos que o banco não junta nada e o juiz julga totalmente improcedentes, tá? Com base nessas informações que eu passei para vocês aqui hoje, tá? Infelizmente, é a nossa justiça. É assim, como a demanda é muito alta, infelizmente os magistrados não conseguem analisar todos os processos da forma adequada
e acabam pegando uma sentença modelo para poder julgar todo tipo de caso. Tem juiz que vai julgar procedente, você vai ganhar o processo, razão do banco recebedor do Pix não apresentar qualquer tipo de provas, e tem juiz que se vai julgar improcedente, que é você perder o processo, mesmo quando o banco não apresenta nada de provas, tá? E se o banco apresentar as provas? Daí vai ser analisado se de fato aquelas provas que o banco apresentou atendem ou não às normas reguladoras do Banco Central. E é justamente por isso, por a gente não ter acesso a essas informações prévias, não tem como saber o resultado do processo, tá? Que pode ser que o banco realmente tenha todas as provas, ou como pode ser que o banco não tenha provas nenhuma. Então, é esse vídeo que eu quis trazer para vocês aqui hoje, mais uma vez deixando bem claro sobre o que pode acontecer. Então, esse é meu objetivo com esses vídeos, pessoal, é que vocês entendam como funciona a justiça, como funcionam os processos. Por mais claro que seja o seu caso, em alguns casos a pessoa pode ganhar o processo, como também pode perder o processo. Então, eu preciso deixar para vocês essas informações claras. Nem todo mundo vai ganhar o processo, tá? Tudo pode acontecer em um processo. Então, meu objetivo é esse, mostrar para vocês a verdade desses processos. Não só desses processos aqui, como qualquer outro. Ninguém pode te garantir um resultado de um processo. Ninguém sabe o que vai acontecer no seu processo. Infelizmente, não tem como saber de nada. Mas isso é motivo para você desistir e nem tentar? Aí fica a critério de vocês. Não sou eu que vou aqui recomendar você ingressar numa coação judicial. Não estou aqui também para estimular você a ingressar com a ação judicial. É você que tem que decidir. Você perdeu um dinheiro? Para você, dinheiro faz muita diferença na sua vida? E você acha que vale a pena procurar a justiça? Mesmo diante de tudo isso que eu passei para vocês, então você procura advogado e você procura a justiça. Para você o dinheiro faz uma falta, mas você não quer correr o risco de ingressar com a ação na justiça e perder o processo? Tudo bem, você também pode fazer isso, aceitar o prejuízo e seguir a vida. Outro ponto, várias pessoas me perguntaram, quando eu devo processar o banco recebedor e quando eu devo processar o meu próprio banco? Tá? Vou deixar esse assunto para um próximo vídeo, para esse aqui não ficar tão grande, tá bom? Então assistam o próximo vídeo que eu vou explicar para vocês quais são as diferenças e quando você deverá processar o banco do golpista e quando você deve processar o seu próprio banco, tá bom? E me deixe aqui nos comentários, é ou não um absurdo isso, né? A pessoa perdeu R$200 mil e o juiz simplesmente entender que o banco apresentou provas, sendo que não tem provas nenhuma, não tem nada no processo. Um total absurdo, né? Me diz também, você já ingressou com a ação, ganhou o processo, perdeu o processo? Tem mais alguma dúvida sobre esses assuntos? Deixe aqui nos comentários, que igual eu falei para vocês no vídeo passado, me fizeram essa pergunta, quando devo processar o banco do golpista e quando devo processar o meu próprio banco? E agora eu vou fazer um vídeo tratando sobre isso. Então deixa aqui tua pergunta, que eu vou ler a sua pergunta e também posso gravar um vídeo tratando sobre isso. Tá?